Bom dia a todos. Sensei, senti dificuldade de fazer a prática do Zazen hoje porque tive insônia. Gostaria de saber se é normal e se devo persistir quando acontecer novamente. Gachou. Se você tiver sono demasiado, a resposta é durma. Na verdade, depois de bastante prática, é possível dormir sentado em zazen, sem cair. Então, você tem duas opções: vá dormir ou permaneça sentado como os mestres do passado, que não se deitavam. Alguns deles nós nos referimos aqui como o próprio Mahasyapa. E tente. Vai descobrir que é bastante possível. Bom dia, Sensei. O que devemos fazer quando estamos assistindo uma competição, por exemplo, uma partida de futebol, onde torcemos por um dos times? Se torcemos que um time ganhe, torcemos para que o outro perca. Neste caso, queremos o bem de um time e o mal de outro. A natureza dos jogos é ganhar e perder. A primeira coisa que devemos fazer quando assistimos uma competição é compreender que a natureza dos jogos é esta e que, portanto, não passam de fantasias das nossas mentes, que acreditam que existe algo como ganhar e perder. Se você for um praticante durante um bom tempo, não conseguirá mais torcer por um time ou por outro, porque você vai compreender a natureza dos jogos, e compreendendo a natureza dos jogos, eles perdem o sentido. Como transformar uma atividade como ciclismo em treinamento Zen? Apenas pedale. Bom dia, Sensei. De acordo com o Zen, o que acontece entre uma manifestação kármica e outra? Existe um tempo de não manifestação? Podemos nos manifestar em outros planetas ou como animais e vegetais após manifestações humanas? Gachou. Evidentemente, as manifestações que atingem determinada complexidade vão permanecer complexas, né? E, portanto, regredir para manifestações muito menos complexas é tão difícil quanto ascender para manifestações mais complexas. Quanto à questão de tempo, é apenas uma ilusão o tempo também, entre uma manifestação e outra. Um exemplo bem claro para entendermos é o que acontece com alguém que é anestesiado ou desmaia. Se você perguntar a ele quanto tempo passou entre o momento em que perdeu a consciência e o momento em que tomou consciência de novo, ele não sabe. Pode ter sido 1 minuto, 3 horas, ou mesmo no caso de um coma, pode ser anos. E o tempo não existiu nesse interregno. Portanto, não se coloca a questão de tempo entre manifestações. Bom dia. Esse ensinamento secreto não torna difícil para uma pessoa com pouca instrução? Consequentemente, leva à desistência? Nós temos muitos exemplos de pessoas até analfabetos que se tornaram mestres. É o caso de Huineng, que não sabia ler e se tornou um grande mestre fundamental na nossa história, embora, como ele escreveu mais tarde, provavelmente ele aprendeu. Não é? Então, é secreto em termos de compreensão, mas ele não é secreto. Não? Ele é autossecreto porque você explica e as pessoas não entendem, mas ele não é escondido, ele está aberto. É semelhante a escrever uma fórmula de uma reação química num quadro e explicá-la para uma pessoa que não tem noção de química. Continua sendo incompreensível. Então, aqueles que podem dar saltos de compreensão e, se houver desistência, essa desistência provém do próprio impulso kármico. E, do ponto de vista budista, veja que não fazemos proselitismo ou saímos de porta em porta pregando ou tentando convencer as pessoas.
As pessoas se aproximam do Zen se quiserem. E como a prática é difícil, a desistência é praticamente a coisa mais comum. Mas aqueles que estão realmente motivados, ou que já desenvolveram karma suficiente para continuar, tentarão. E não há uma pressa, porque temos a consciência de que temos milhões de anos atrás de nós e milhões de anos pela frente também. Aliás, milhões é uma palavra pequena para esse significado, e bilhões talvez seja mais correto dizer. E por isso não nos angustiamos com essa questão. Os mestres do passado também não fizeram isso. Eles ficavam nas montanhas e ensinavam. Se um aluno vinha e queria realmente aprender, eles lhe davam tarefas e grande esforço para fazer. Hoje pedimos que sentem em zazen. Aqueles que têm determinação conseguirão progredir. Aqueles que não têm muita determinação terão tido contato, e isso fará uma marca kármica que vai frutificar no futuro, talvez em outras vidas. Não tem importância. Só estamos lançando sementes. Onde houver condições adequadas, elas germinarão. Então, nossa perspectiva é um pouco diferente daqueles que pensam que temos que salvar, porque senão os seres estarão condenados. Do ponto de vista do budismo, não há nada como condenações definitivas. Só há mudança e oportunidade. E devemos aproveitar as oportunidades, se nos for possível, se tivermos energia para tanto, se tivermos acumulado karma em mérito suficiente para esse progresso. Senão, desistiremos. E isso vejam, nas histórias de transmissão, muitas vezes o mestre consegue transmitir para apenas um discípulo em toda a sua vida. Não podemos ter contato com muitas pessoas, podemos ajudar a muitas, mas uma transmissão realmente não é algo que possamos dizer, isto é comum. Depende demais do esforço pessoal de cada um que deseja se libertar. Parece muito sério esse assunto, mas eu lembrei de um caso em que uma mulher veio falar comigo e disse: eu estou gostando muito do Zen e de todos os ensinamentos, mas eu não quero essa santidade toda, eu só quero melhorar um pouquinho. Eu achei que era um desejo legítimo.